Irmãos, boa noite a todos. Quero agradecer as palavras do reverendo Pedro. Agradeço, mas não mereço, né? De fato, né? Há mais de 2 décadas, essa igreja me enviava para o seminário, né? Essa igreja confiou em mim, né? Não sei como, mas pela graça, né? E o Senhor, aprove ao Senhor que a gente concluísse o seminário e ingressasse no mesmo presbitério, não é? E vendo Pedro e eu, temos aí caminhado juntos, tanto no parque, quanto agora no PBTS, né? Queria apresentar minha família, né? Primeiramente a Karina, minha esposa, ali, minha sogra Santina, né? E as minhas 2 filhas, a Alice, a mais velha, e a Gabriele, né? Apesar de serem gêmeas, né? Então, minha família está ali. Deus abençoe a todos. Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. Até rima, né? Reis 6. 2 Reis, capítulo 6. Do versículo 8 ao versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma, nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fero, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor,
abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não ferirás. Fere os que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, e para a parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é luz para os nossos passos. Senhor, nós te pedimos, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito, para que possamos crer, compreender, obedecer e praticar toda a Tua palavra. E nos ensina, Senhor, as armas da Tua igreja e como o Senhor gera paz no meio do Teu povo. Olha por nossas vidas, Senhor, e nós te pedimos em nome de Jesus que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, esse texto é um texto que nós conhecemos muito, né? É um texto que fala sobre como Deus promove a paz, não é? Mas, quando nós nos reunimos nessa celebração, 101 anos de uma igreja, nós temos que entender que essa caminhada longa e essa longa história, ela se efetivou porque essa igreja ofereceu ao longo dos anos, ao longo das décadas, aquilo que o mundo não pode dar. A igreja, ela é uma agência do céu. E a igreja, ela é relevante ao longo da história porque ela mostra ao mundo a soberania de Deus. A igreja mostra ao mundo a providência do Senhor e a igreja mostra ao mundo a misericórdia em Jesus Cristo. Se a igreja deixa de oferecer... às vezes bate aqui, a coisa fica feia, né? Se a igreja deixa de oferecer o evangelho genuíno nesses elementos e passa a se convencer que ela tem outras missões, ela começa a ser enfraquecida pelas suas escolhas. E uma igreja que chega à monta desses anos é uma igreja que fez a escolha certa, a escolha pelo Evangelho. E aqui, meus irmãos, nós temos nesse texto a figura do profeta Eliseu e a oferta desses três elementos: a soberania de Deus, a providência e a misericórdia. E esses três elementos são oferecidos a pessoas, a públicos diferentes. Porque a igreja, na sua atuação, ela não vai falar só a crentes, ela não vai falar só a pessoas que estão bem, ela não vai falar só a convertidos, ela vai falar também ao mundo. E nós chamamos isso na teologia de chamado geral. A igreja exerce o seu chamado geral sempre que ela proclama a palavra, sempre que ela evangeliza, sempre que ela vai em busca dos perdidos, sempre que ela prega, ela está oferecendo o chamado geral. E aqui, meus irmãos, esse texto mostra um primeiro público que é impactado pela soberania de Deus. E esses são os sírios. Se você observar, meus irmãos, ao longo dos livros de 1ª e 2ª Reis, e consequentemente 1ª e 2ª Crônicas, você verá
que os sírios sempre foram inimigos de Israel. Sempre estiveram no encalço do reino de Israel, o reino do norte. E aqui nós vemos mais um capítulo dessa história. Assim como Israel tem os sírios, meus irmãos, a igreja tem também os seus adversários. E a igreja tem 3 grandes adversários. Primeiro, o diabo, que visa derrotar a igreja, vencer a igreja. A igreja também tem como seu adversário o mundo, que tenta perverter a igreja, confundir os padrões. E também a igreja enfrenta o poder da carne, o pecado não mortificado que reside em nossos corações. Esses são os nossos sírios, né? O mundo, o diabo e a carne, de diferentes formas, vão se levantar contra a igreja, vão pregar contra a igreja, vão movimentar pessoas, instâncias, legislações contra a igreja e vão tentar atravancar o caminho da igreja. É o que está acontecendo aqui. Os sírios, eles estão ali no encalço de Israel. Quando isso acontece, nós não sabemos muito bem. Alguns comentaristas vão falar que provavelmente foi na época do rei Joacás e o rei sírio era Ben-Hadad, mas o texto não fala quem era o rei de Israel nesse momento, nem fala quem era o rei sírio deste momento. Os livros de 1ª e 2ª Reis, eles não estão dispostos de maneira completamente cronológica. Então tanto que ele acaba falando que os sírios não mais fizeram guerra com Israel, e logo em seguida você vê outra guerra dos sírios contra Israel. Porque a intenção do autor de 1ª e 2ª Reis não é estabelecer uma ordem cronológica, mas qual é a intenção do autor de 1ª e 2ª Reis? Mostrar como o povo que obedece a Deus é abençoado e como o povo que não obedece a Deus é castigado, é disciplinado duramente pelo Senhor. Então, aqui, meus irmãos, nós sabemos de uma coisa que esse texto mostra pra gente. Os sírios, eles conseguem chegar até Dotã. Dotã, que você se lembra, né, onde José vai procurar os irmãos, eles não estão lá, né? Dotã fica a praticamente 20 quilômetros de Samaria. Então, se os sírios conseguem chegar até Dotã, é que, nesse momento, o reino de Israel, o reino do norte, estava profundamente fragilizado, né? Provavelmente já ali muito próximo da sua ruína, não é? Lá em 721, quando ele é dominado pelos assírios. Mas, irmãos, aqui nós temos um problema. Nós não estamos falando de uma guerra, nós estamos falando de uma investida. Os sírios querem fazer uma investida contra Israel, colocar uma tropa e atrapalhar Israel, não é? Matar alguns israelitas, talvez aprisionar o rei. Mas acontece um problema que faz com que eles fracassem, não é? Há um vazamento de informações. Alguém está vazando as nossas informações. Por quê? Porque em todos os lugares que o rei sírio colocava suas tropas para surpreender Israel, eles eram fracassados, porque Israel já sabia onde os sírios estavam. Então, qual é a desconfiança do rei sírio? Nós temos um delator. Nós temos alguém aqui dentro dessa comunidade dos soldados que está vazando informações para Israel. Tem alguém que está do lado de Israel. Meus irmãos, veja que o rei sírio, por ser ímpio, por ser pagão,
ele não consegue enxergar de outra maneira. Ele só consegue ver a vida da realidade humana, material, aquilo que é palpável, aquilo que pode ser contabilizado. Ele acredita em causas e efeitos. A vida e a visão deste rei é muito pequena. Mas, quando as coisas poderiam caminhar para algo muito ruim, alguém levanta a mão e fala assim: não, meu senhor, calma, não é nenhum de nós que está fazendo delação para Israel. Quem está fazendo isso é o profeta. E eu queria que você observasse aqui que o narrador da história chama Eliseu de o homem de Deus. Mas essa personagem síria que está falando com o rei, ele chama Eliseu de profeta. Isso é muito relevante aqui. O narrador, ele entende que Eliseu, além de ser o profeta, ele é um homem de Deus. Tem diferença, pastor? Tem diferença? Tem profetas que não são homens de Deus? Tem pastores que não são homens de Deus? Não é o nosso caso. Né? Mas, irmãos, se você lê os livros de 1ª e 2ª Reis, você verá que existiam profetas falsos em Israel. Profetas espúrios. Você pode se lembrar, por exemplo, de uma ocasião em que o rei Acabe e o rei Josafá estavam reunidos para invadir Ramote-Gileade. E ali se convocaram os profetas. Acabe convocou os profetas. E eles profetizaram coisas boas, eles falaram coisas maravilhosas. Inclusive tinha um profeta chamado Zedequias, não é? E a palavra Zedequias vem da palavra Zedeque, que é justiça, mas ele não era justo. Ele inclusive havia feito chifres de metal, e ele dizia que com aqueles chifres Acabe ia escornear os seus inimigos. Mas Josafá, que era rei e homem de Deus, ele diz assim: puxa vida, não tem um profeta do Senhor aqui? E aí Acabe fica envergonhado e diz assim: olha, tem um profeta do Senhor aqui, mas ele tem um problema, ele nunca fala bem de mim. Então qual era a regra em Israel? Profeta bom é aquele que fala coisas boas a meu respeito. Profetas ruins são aqueles que falam do meu pecado. Infelizmente, meus irmãos, existem muitas igrejas, não é, de Samaria espalhadas no mundo afora, onde os pastores falam apenas aquilo que agrada os seus ouvintes, em que pastores massageiam o ego dos seus ouvintes, pastores que se parecem coaches e falam apenas de prosperidade, de regras para avançar na vida, e pouco falam de santidade, de pecado e de mudança radical de vida. Acabe chama este profeta, esse único profeta, que era Micaías, para que ele profetizasse. E no caminho, o carcereiro diz assim, olha, porque ele já estava preso, porque, obviamente, ele nunca falava bem do rei, ele estava sendo perseguido e preso. E o carcereiro diz assim, olha, vou dar um conselho para você. Todo mundo profetizou do jeitinho que Acabe queria ouvir. Faz você igual. Faz você igual, que vai dar certo. Você vai conseguir ser reconhecido. Você vai sair dessa realidade de injustiça. Mas Micaías faz completamente diferente, né? Ele não profetiza vitória, mas derrota. Ele vai dizer, eu vi Israel como ovelha sem pastor, né? E quando ele é afrontado por Acabe, ele vai dizer, se vocês vencerem a guerra, o Senhor não falou por mim. Então, irmãos, você tem aqui profetas que são profetas de Deus, homens comprometidos com a palavra de Deus, e profetas como Zedequias, que estão comprometidos apenas com eles próprios. Jesus Cristo disse a mesma coisa, meus irmãos, você tem o bom pastor e você tem os mercenários. Quando você olha a vida da igreja, você vê essas duas realidades. Então, o
o narrador da história, ele entende que Eliseu é um homem de Deus. Mas essa personagem, ele entende que Eliseu é um profeta. Os pagãos também têm profetas. Os pagãos também têm videntes. E esse homem, ele conhecia Eliseu de uma forma muito interessante. Porque ele vai dizer, olha, Eliseu, ele é tão bom, mas tão bom, que Deus fala para ele até o que o Senhor rei fala sozinho no seu quarto. Puxa, ele tinha um sistema de comunicação com Deus excelente. E agora eu quero que você perceba uma coisa muito interessante. Eles conheciam o profeta de Deus, eles conheciam o poder de Deus, mas eles continuavam pagãos. O mundo, meus irmãos, o ímpio, aquele que não adora o Senhor, ele pode conhecer a Deus, mas pelo caminho da superstição, pelo caminho da idolatria. Ele busca o transcendente, ele busca o sagrado, ele quer experiências, porque o coração do homem, ele busca Deus. No coração do homem há um buraco do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher este vazio. Então o homem busca, de alguma forma, preencher esse espaço vazio. Mas como ele não consegue, não conhece a Deus, ele preenche da maneira errada, com objetos errados, com revelações erradas. Ele caminha só pela superstição. O que esse texto mostra para a gente, meus irmãos, é que Deus, ele é todo-poderoso. Ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele pode todas as coisas. Como nós vimos na liturgia hoje. Se eu tivesse enviado o tema do meu sermão para o reverendo Pedro, nós não teríamos afinado tão bem a liturgia como afinamos. O Senhor é aquele que criou o céu e a terra e tudo o que nela se encerra. Esse é o nosso Deus. O que o narrador está mostrando para nós nesse texto, essa história, é que os deuses pagãos não eram capazes de ajudar o rei sírio. Mas o Deus de Israel, ele estava oferecendo livramento para o seu povo, mesmo que este povo não merecesse. Porque o povo de Israel, meus irmãos, são aquelas 10 tribos que se separaram do reino do sul, lá com Jeroboão. E nenhum rei de Israel foi piedoso. O reino de Israel adorou bezerros de ouro, o reino de Israel adorou Baal, tinha postes da deusa Zerá. Eles eram tão pagãos quanto os sírios em alguns aspectos. Mas eles tinham uma diferença. Eles são o povo que Deus escolheu. E Deus vai ser soberano e vai ser livrador deste povo, apesar deles. Deus continua sendo soberano, apesar de mim e de você. Segunda coisa que esse texto mostra para a gente, meus irmãos, é que este Deus, ele é um Deus providente. Isso é uma coisa maravilhosa. Muitas religiões concebem um Deus soberano. Por exemplo, se você for ler o Alcorão, você verá que aquele Alcorão vai dizer que Alá é grande. E se alguém ouvir falar Alá o acabar, sai correndo. Então Deus é grande. Dentro da teologia islâmica, Alá é grande, é soberano. Mas nem sempre essa teologia é uma teologia que assiste as pessoas. Ou seja, ele é grande, ele deu a sua lei, se você cumprir você vai ser salvo, se você não cumprir você vai ser condenado, pronto. Ele é grande, ele é soberano, mas ele está distante de nós. Agora você tem religiões em que os deuses estão misturados aos homens. Você tem, por exemplo, o panteísmo hindu, em que os deuses estão dissolvidos entre os homens.
São deuses quase que pessoais, mas que não são soberanos. O grande detalhe da Bíblia, a grande evidência que a Bíblia é a palavra de Deus, meus irmãos, é que aqui você tem essas duas realidades. Deus é soberano, Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Não há impossíveis nas promessas de Deus. Mas Ele é um Deus que se preocupa conosco, que escolhe um povo, que protege este povo e que dá o seu unigênito, o seu único filho, o seu amado, para ser moído na cruz, no meu e no seu lugar. Então, esse é um Deus soberano, mas também providente. Ele atende aquilo que nós precisamos. Por quê? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele sabe quando nós precisamos ir às campinas verdejantes, Ele sabe quando nós precisamos das águas de refrigério, Ele guia os nossos passos na vereda da justiça, não por amor a nós, mas por amor ao seu santo e bendito nome. Este é o Deus que nós servimos. É um Deus que se preocupa conosco. E aqui, meus irmãos, qual é a reação dos sírios ao conhecer a soberania de Deus? Vamos prender o profeta. Já que ele é o canal pelo qual Deus está falando com o povo, então vamos prender o profeta, porque nós vamos assim dominar a Deus. Meus irmãos, Deus é tão bom que Deus, apesar do povo do norte, deste povo corrompido do norte, estarem distantes dos caminhos do Senhor, o Senhor sempre levantou profetas ali. Nós vimos o Micaías, nós tivemos Eliseu, nós tivemos Elias, tivemos profetas que eram homens de Deus. E meus irmãos, nós temos que entender que a providência de Deus se revela nessa igreja, porque ao longo desses 101 anos, ela levantou homens de Deus para fazer com que essa igreja andasse nos caminhos do Senhor. Para que essa igreja fosse conduzida nos caminhos do Senhor. E é o que Deus fez aqui em Israel. Levantou homens de Deus. Em alguns momentos, meus irmãos, as pessoas querem, para combater a igreja, combatem estes homens de Deus. Essa é uma coisa muito sensível. O mundo vai combater a igreja, só que a igreja ela é uma instituição abstrata. Ela se concretiza em seu povo, em sua liderança. E o mundo vai atacar os líderes fiéis da igreja. Ora tentando corrompê-los, ora tentando mudar a identidade deles, ora tentando fazê-los apreciar as finas iguarias que o mundo oferece. Mas, meus irmãos, nós sabemos que Deus vai fazer perseverar aqueles que são dele. E é isso que acontece aqui. Os sírios vão em busca de Eliseu em Dotã. E eles reúnem carros, cavalos e homens fortemente armados. Meus irmãos, o mundo, ele acredita que pelo poder das armas, ele pode subjugar a igreja. Porque quando o mundo olha para a igreja, o mundo olha para um corpo frágil. A igreja é um corpo frágil. Nós não temos exércitos, nós não temos o poder da espada, nós caminhamos com a palavra de Deus na mão. Então o mundo olha para nós e diz, eles podem ser vencidos, eles podem ser derrotados, mas sobre nós, meus irmãos, repousa a promessa de Jesus Cristo, que as portas do inferno não irão prevalecer contra esta igreja. Os sírios viram, Eliseu está em Dotã, ele está sozinho, está ele e o seu servo, o seu moço, aquele que estava aprendendo, fazendo o estágio de profeta, né? Então é fácil, nós cercamos a cidade à noite e pela manhã ele não vai ter outra opção senão se entregar e deixar
de ser esse canal de bênção na vida de Israel. Meus irmãos, em outro momento, o filho de Acabe havia feito a mesma coisa. Acasias havia caído em um terraço, havia ficado gravemente enfermo e mandou os seus servos, os seus soldados, consultarem Baal em Ecrom, Baal-Zebub. Quando eles estavam indo consultar o Deus pagão, Elias se encontrou com eles e disse: olha, fala para aquele homem que ele não vai se levantar daquela cama, que ele vai morrer. Eles voltam, o rei fica impressionado, puxa, foram rápido. Ele falou: não, a gente nem precisou ir, encontramos um profeta que ele disse que, olha, a coisa não está muito boa para o seu lado. Né? O prognóstico não é a favor do senhor. Né? Então faz o que tem que fazer, paga as contas, porque não vai dar certo. E aí ele fala: mas que profeta é esse? Elias era uma pessoa que vestia peles de ovelha, peles de animal, ele era um homem rústico. E o que Acasias faz? Manda um destacamento de militar para pegar Elias. 50 homens chegam lá e falam assim: olha, pode descer da montanha porque o rei está te chamando. E aí Elias disse: eu sou homem de Deus, que vocês sejam fulminados. E assim foi com o primeiro destacamento, com o segundo destacamento, até que o terceiro destacamento, o general dele chega e diz: Senhor, tem misericórdia de nós. Meus irmãos, o que o livro de 1ª e 2ª Reis mostra para a gente é que Deus não pode ser subjugado por armas humanas. Não, o exército de Acasias não conseguiu aprisionar Elias, e o exército dos sírios também não vai conseguir aprisionar Eliseu. O mundo vai se voltar contra a igreja. O mundo vai atacar a igreja com todas as suas armas ideológicas e materiais. Mas sobre nós, meus irmãos, está o Senhor. É essa a nossa segurança. As armas humanas nada podem contra nós. Meus irmãos, Golias, ele era um grande gigante para os soldados de Israel que estavam medrosos. Mas Golias não tinha o mesmo tamanho para o pequeno Davi. Por quê? Porque Golias se encolheu diante de Davi? Não. É porque Golias não poderia ter a estatura do Deus que Davi conhecia. Então os seus problemas serão grandes ou pequenos na medida em que você tiver intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus, nossos problemas serão menores. Quanto menor nossa intimidade com Deus, nossos problemas serão maiores. E é o que nós vemos aqui. Nós temos duas visões diferentes na história. Uma é a visão do moço. Imagina, o moço acordou cedo para fazer café, né? Eliseu estivesse acordando, lavando o rosto. Ele falou assim: olha, eu vou ligar o gás lá fora e vou fazer um café para nós. Né? Porque o que cargas d'água esse moço podia fazer tão cedo acordando, né? A não ser café. Talvez Eliseu falou assim: passa na padaria e pega uns pão de queijo. Né? E aí o rapaz, ele sai e vê aquela multidão de soldados, de cavalos, de carros. E qual é a reação dele? O que faremos? Talvez essa semana, talvez esse mês, talvez esse ano, você tenha tido a mesma reação deste moço diante dos exércitos que acampam sobre a sua vida. Muitas pessoas, diante de um diagnóstico, diante de uma instabilidade familiar, diante de uma instabilidade financeira, diante de um problema, vão dizer como esse moço: e agora? O que faremos? Veja, meus irmãos, esse moço, diferente dos sírios, ele era crente. Ele seguia o profeta. Ele estava ali caminhando nos passos de Eliseu. Mas até mesmo pessoas crentes, pessoas que caminham nos passos do Senhor, vão ter momentos de instabilidade e de incerteza. Esse moço pensou da seguinte maneira: armas matam. Nós estamos cercados por pessoas fortemente armadas. Logo, nós morreremos. É a lógica que esse moço fez.
E diante dessa lógica, meus irmãos, essa lógica que vem da sabedoria humana, essa lógica diz: não tem o que fazer, nós estamos perdidos. Diante dos grandes problemas, nós somos confrontados com a total incompetência da sabedoria humana. A sabedoria humana não pode prover em nossa vida. Então, nos momentos extremos, se você pensar como um mero humano, se você ouvir a sua visão estiver limitada às coisas que você pode tocar, você estará em desespero. Mas, meus irmãos, nós temos uma outra visão nessa história. A visão daquele que não se abate, daquele que diz: não temas. E Eliseu não disse para o moço: não temas, porque ele estava a 500 quilômetros dali, numa videochamada. Ele não disse não temas porque ele não estava vivendo o mesmo problema. Ele disse não temas estando do lado dele e sendo ele o alvo de todos aqueles soldados. Então por que Eliseu não está morrendo de medo? Porque diferente do moço, ele sabe que armas matam, mas Deus é mais poderoso que as armas. Diferente do moço, ele sabe que ele está cercado, mas ele também sabe que a providência de Deus não o abandona. Ele sabe que ele pode morrer, mas só se Deus quiser. Você se lembra dos amigos de Daniel? Os amigos de Daniel chegaram para Nabucodonosor, que obrigava eles a adorar a estátua que ele havia construído, e eles disseram: se o Senhor quiser nos livrar, ele nos livrará, mas a ti nós não adoraremos. Aqueles rapazes foram levados até a fornalha 7 vezes mais acesa. Talvez no caminho eles pudessem blasfemar, mas eles não blasfemaram. Talvez ao chegar na beira daquele fogareiro, eles pudessem blasfemar, mas eles não blasfemaram. Quando os soldados morreram, eles puderam blasfemar, mas eles não blasfemaram. Quando eles foram jogados na fornalha, eles no caminho poderiam ter blasfemado, mas eles não blasfemaram. Porque o Senhor estava com eles. E quando eles caíram na fornalha, o Senhor caminhava juntamente com eles, de tal maneira que as chamas não lhe faziam mal. E quando eles foram retirados daquele lugar de tormento e morte, nem o cheiro da fumaça estava em suas roupas. Meus irmãos, é neste Deus que Eliseu confiava, é neste Deus que nós confiamos. Essa, meus irmãos, é a sabedoria que Tiago diz que vem do alto. É a sabedoria que é pacífica, que é tratável, que é cheia de misericórdia e é imparcial. A sabedoria que o jovem tinha era terrena, era a sabedoria animal e demoníaca. Por isso, meus irmãos, essa é a sabedoria que também estava em Davi. Eu sirvo o Senhor Deus dos exércitos, e por isso não há Golias que possa enfrentar o Senhor. Meus irmãos, quando você estiver diante do problema, o mais realista a fazer, antes de saber o tamanho do problema, é saber o tamanho do seu Deus. Isso parece um grande clichê, mas é a mais pura verdade. Nós, muitas vezes, irmãos, somos matriculados na escola das adversidades para podermos dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lembre-se que o grande problema, o coração do problema, é o seu próprio coração. O quanto você crê em Deus vai determinar se você espera nele e se você deseja as coisas do reino dos céus. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho um problema em casa às vezes. Aparelhos que vêm com uma tomada maior do que aquela que está na parede. Já teve esse problema? Não dá para colocar. E aí nós fazemos o quê, meus irmãos? Compramos adaptadores. Eles dão certo? Não dão, queimam, estragam, pegam fogo. É assustador em alguns momentos. Né? Ficam colados na tomada, você não consegue tirar. Não é? De certa maneira, nós somos assim. Às vezes,
ou melhor, todas as vezes, a graça de Deus ela traz uma alta amperagem. E ela precisa de uma tomada condizente com ela. Não dá para usar adaptador para a graça de Deus. Nós precisamos trocar a tomada do nosso coração. Para que aquilo que Deus nos dá caiba em nosso coração. Nós precisamos fazer aquela operação que Ezequiel diz lá no capítulo 36. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Você pode dizer, mas pastor, eu já fiz isso no dia da minha conversão. Mas lembre-se de Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Muitas vezes você pode se cansar de fazer o bem. Você pode achar que é bom plantar um pouco segundo a carne. Sabe aquela história, eu não sou uma pessoa má, mas de vez em quando eu preciso saber o que uma pessoa má faria no meu lugar? Então, esse é o nosso grande problema. Meus irmãos, entenda, quem te sustenta não é a sua força, mas o Senhor. E aqui nós temos o fim da cegueira. Como que Eliseu cura a cegueira desse jovem? Não é repreendendo, não é exorcizando, não é batendo, não é pela força, é pelo Espírito do Senhor. Eliseu ora e os olhos daquele jovem se abrem. Meus irmãos, se você se sente cego diante do mundo espiritual, se você se sente cego diante do agir de Deus, ore. A oração é o grande colírio que cura a nossa visão, que abre a nossa esperança. A palavra de Deus e a oração são os remédios que curam a nossa alma, os canais em que a graça de Deus atua em nós. Então aqui esse rapaz, ele consegue ter os seus olhos abertos, e ele se vê, eu sou incapaz, eu sou perecível, eu sou frágil, mas não, meu Deus, o meu Deus é forte. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas mais fiéis podem estar cegas diante de Jesus. Foi assim com os discípulos de Emaús, foi assim com Maria Madalena, foi assim com Pedro, foi assim com Tomé. E não será diferente conosco, mas a todos esses o Senhor Jesus abriu os olhos. E todos nós podemos dizer, como cego de nascença, de João capítulo 9, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. E esse texto acaba mostrando e coroando a história com a misericórdia de Deus. Os exércitos sírios avançam contra Eliseu, porque o mundo não parará. Mas Eliseu pede ao Senhor que eles sejam feridos de cegueira, e eles são feridos de cegueira. Assim como outrora, Eliseu pediu a Deus para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu, nem caiu orvalho, Eliseu pede a Deus, e eles são feridos de cegueira. Deus, ele tem poder onde nós não temos nenhum poder. Certo dia, os discípulos estavam no mar da Galileia, o mar revolto, um mar que, apesar de eles estarem acostumados a atravessar, naquele dia ele oferecia grandes perigos, e quando todos os expedientes e os protocolos deles já tinham sido vencidos, eles vão até Jesus, e tal como era próprio de Jesus, Jesus está dormindo no barco, sem se preocupar com a tempestade. Eles acordam Jesus e perguntam, Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça? O Senhor não se importa que a gente morra? E Jesus se levanta e ele acalma a tempestade. Aquilo que era vendaval, aquilo que era mar revolto, agora é bonança, é calmaria. Ninguém pode tragar o barco em que Jesus está. Nem o intento dos homens, nem o gênio do mal, nem o diabo podem tragar o barco em que está Jesus. Balaão percebeu isso. Balaão percebeu que nenhuma maldição poderia recair sobre aquele povo que tem o Senhor no centro da sua história. Por isso, a única maneira de derrotar o povo de Deus é distanciando esse povo do seu Deus. É distanciando esse povo de Jesus Cristo. Mas o Senhor é misericordioso, Ele vai ao nosso encontro. Meus irmãos, aqui, esses homens que estavam prontos a esmagar Eliseu, eles são feridos de cegueira.
E essa cegueira física nada mais era do que a evidência de que eles sempre foram cegos espiritualmente. Eles eram pessoas que viviam pela força do seu braço. Eles eram pessoas que viviam pelas armas, mas agora eles estão frágeis. Eles não podem mais conduzir a batalha, porque o Senhor os colocou em limitação. Você também você pode se lembrar de um homem que sofreu desse mesmo problema. Saulo, ele carregava cartas do sumo sacerdote para invadir Damasco e levar cativos os cristãos que ali estavam. Mas no caminho a Damasco, com as suas hostes, ele teve um encontro radical com Jesus Cristo e ele saiu cego desse encontro. Meus irmãos, o Senhor nos coloca em limitação para nos moldar, para moldar o nosso coração. Assim como Paulo foi moldado na cegueira para enxergar a luz que é Cristo, esses homens são moldados na cegueira. Eles são conduzidos pelo profeta até Samaria. Porque o alvo deles nunca foi o profeta. O alvo deles era, na verdade, o rei de Israel. E o profeta os encaminha até Samaria. Só que agora, no coração do seu inimigo, eles têm de volta a visão. E agora eles estão no centro daqueles que eles mais odeiam. Meus irmãos, eu queria que você entendesse isso. Isso aconteceu com Paulo e também aconteceu conosco. Nós éramos cegos. Nós um dia andamos longe de Jesus. Mas a nossa visão se abriu. E o que nós vimos, meus irmãos, foi o nosso pecado. Foi a nossa miséria. Foi aquilo que nos condenava. E essa foi a mesma visão que esses homens tiveram. Quando eles abriram os olhos, eles viram todo o exército de Israel. E o rei de Israel dizendo: posso matar esse povo? Meus irmãos, assim como nós, esses homens estavam diante de uma condenação da qual eles não podiam fugir. Porque eles eram sírios, porque eles eram inimigos de Deus, eles eram passíveis de morte. E era justo que eles morressem. Meus irmãos, nós também, porque um dia andamos longe de Deus, porque éramos inimigos de Deus, nós estávamos passíveis de morte. Era justo que nós fôssemos lançados ao inferno. Mas a voz do profeta se levantou e disse: você não pode matá-los. Mate aqueles que você conquistar na guerra. Mate aqueles que continuam cegos, mas esses não. Um dia também, meus irmãos, quando vimos a miséria do nosso pecado, nós também enxergamos a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E de passíveis de morte, agora eles são convidados para um grande banquete. Um grande banquete. E a igreja nos lembra isso todas as vezes que nós somos reunidos ao redor da mesa do Senhor. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos o inferno, mas o Senhor nos dá o banquete da vida. Agora, e espera-nos naquele banquete celestial, onde Jesus Cristo se assentará conosco, para tomar o vinho novo no reino dos céus. Meus irmãos, o que esse texto ensina para nós? Esse texto ensina que, se o seu Deus não for um Deus soberano, você estará sempre à mercê dos problemas da vida. Você sempre estará à mercê dos vendavais que visam te desorientar. Cuidado, você não pode mudar alguns problemas. Alguns problemas fogem às suas forças. Mas você pode buscar mais intimidade com Deus. E isso vai melhorar a maneira como você age diante dos seus problemas. Lembre-se, Satanás está sempre querendo dizer para você que Deus te abandonou. Deus jamais te abandona. Você pode abandonar a Deus no seu pecado. Você pode se desviar de Deus, mas Deus nunca abandona aqueles que Ele chamou em Cristo Jesus. E o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso. Se o Senhor deu o seu próprio Filho na cruz
para que por meio das suas feridas fôssemos curados, o que mais Deus pode negar a nós, meus irmãos? Peça a Deus, se prostre diante de Deus, e o Senhor lhe dará a glória. Que Deus abençoe, irmãos. Agradeço, reverendo Pedro, e o conselho por este convite. Espero ter mostrado Jesus aos irmãos. Oremos, irmãos. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado com mão forte e poderosa. Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso, providente, e que jamais nos abandona em sua misericórdia. Senhor, mas nós nos colocamos na Tua presença, para pedir perdão pelas vezes em que a vida, a carne, o mundo e o diabo insistem em diminuir a visão que temos do Senhor. Insistem em fazer acharmos que o Senhor nos abandona, que a sua misericórdia tenha caducado. Ó Senhor, perdoa-nos esse desatino e nos renova, Senhor, a firme convicção de que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é providente e que o Senhor é misericordioso. E que essas características do Senhor jamais podem ser violadas. Senhor, nós queremos pedir por essa igreja, para que o Senhor continue abençoando essa casa de oração, para que a Tua glória seja manifesta nessa agência do céu. Queremos pedir também, Senhor, pelo povo da Venezuela, que neste momento, meus irmãos, meu Senhor, passa por grandes adversidades. Há pessoas que perderam entes queridos, há pessoas que neste momento estão procurando entes queridos em escombros, e aqueles que estão escondidos em escombros, achando que ninguém vai encontrá-los. Sê com cada um deles, consola corações partidos, renova e dá vigor àqueles que ainda procuram, e permite, Senhor, na Tua providência e misericórdia, que aqueles que estão perdidos sejam achados. E que a Tua igreja que lá está, continue proclamando que Jesus Cristo é o Senhor deste mundo, Senhor. Olha por cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça e a paz da parte de Deus o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força, a consolação do Espírito Santo recaiam sobre vós, Israel espiritual de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.